Alguém chega para conversar comigo, as pessoas nos procuram assim no decorrer da semana e apresentam diversas situações que estão vivendo. Pessoas que geralmente estão com alguma dificuldade, que estão passando por alguma situação difícil, atrás de uma palavra, de algo. Às vezes só falar mesmo, né? Não encontra alguém. É o dom da escuta, cada vez mais raro neste mundo. E a gente se encontra ali para isso, para escutar pessoas. Eu gosto, inclusive, de ouvir pessoas, ouvir as histórias das pessoas. Depois que elas terminam de falar, que apresentam ali as dificuldades que estão vivendo, em alguns casos eu sempre costumo perguntar o seguinte: você quer que eu passe a mão na sua cabeça ou você quer que eu diga a verdade? Pergunto porque talvez ao dizer aquilo que eu imagino que é a verdade, isto vai incomodar um pouco, vai como que futucar feridas. Aliás, a própria palavra de Deus nos lembra que a maneira como Deus cura também é através do ferimento. Deus fere para depois poder curar também. E quando a gente começa a futucar essas feridas, isso vai nos incomodando, porque a gente se depara com as nossas misérias, com a nossa pequenez. Imagina, é como jogar um feixe de luz na escuridão da nossa vida. Porque existem algumas coisas que estão tão bem guardadas lá dentro do nosso coração, que mexer nelas causa um desconforto na nossa vida. É mais cômodo, portanto, deixar aonde elas se encontram, guardadinhas lá, neste lugar sombrio, escuro, que nem eu mesmo tenho acesso. A carta aos Hebreus fala sobre esta necessidade da correção. Não sei se vocês prestaram atenção na leitura que foi proclamada. Nós não somos uma obra acabada. Pelo contrário, nós somos uma obra que está em constante construção, mudança. Deveríamos, inclusive, estarmos abertos às mudanças, nos deixar ser modelado. A palavra de Deus que a gente escuta a cada domingo aqui na igreja, deveria também ter essa força de mudar a nossa vida, transformar o nosso viver. Se a palavra de Deus não nos incomoda, alguma coisa está errada. Porque às vezes até a forma que eu leio a Sagrada Escritura está errada. É como se a gente fosse na sorte. O que Deus quer para mim? Aí eu pego a minha Bíblia e abro assim, de forma aleatória, em qualquer página. Eu leio alguns versículos ali, não é isso. Aí eu vou outra página, até eu encontrar algo que talvez aqui sim se parece comigo. E na maioria das vezes é como passar a mão sobre mim, não me acusar. Não futucar as feridas, como deveria fazer. O autor da carta aos Hebreus nos lembra, olha, num primeiro momento, nenhuma correção traz paz. Pelo contrário, traz um desconforto, causa dor, inclusive, como diz a leitura. A correção deve nos provocar de alguma maneira. A palavra de Deus tem que nos provocar, causar dor. É quando eu, consciente de quão pequeno eu sou, me deparo com as minhas misérias. Eu sou assim. É quando eu paro de fingir diante de Deus, quando não uso mais máscaras, quando eu não quero mais esconder algo. Pelo contrário, eu me apresento diante dEle e ali eu vou me deparando com a minha vida. Me deparando com as coisas erradas que eu tenho feito ou que eu já fiz, vou me deparando com as minhas fragilidades e eu vou percebendo que tudo isso
é contrário ao Evangelho. Tudo isso faz com que eu não me pareça com Jesus. E é, portanto, aí que Deus começa a me ferir. Ele começa a me corrigir. Ele começa a me mostrar as coisas que eu tenho que mudar na minha vida. E causa dor, porque olhar para elas me dá uma insegurança. Olhar para estas coisas que estão lá escondidas dentro de mim, mostram de verdade quem eu sou. Porque eu não estou mais fingindo ali. Esse encontro precisa ser sincero diante de Deus. Eu posso fingir para todo mundo. Eu posso me esconder de todo mundo, até de mim mesmo. Eu posso querer enganar até a mim mesmo. Eu engano os outros, mas eu não consigo enganar Deus. E quando esta mudança, ela começa a acontecer, isso vai doer de alguma maneira. Vai me tirar da zona de conforto. Vai trazer dor. Só que depois produz os frutos de paz, de alegria, de justiça, porque eu vou percebendo que aquela vida não condiz mais com a vida que Deus deseja para mim. Eu sempre gosto de pensar, meus irmãos, o seguinte, na minha vida de antes. Como que eu era há 1 ano atrás? Como que eu era há 10 anos atrás? Será que eu estou o mesmo daquela época? Será que eu piorei ou melhorei de alguma forma? Será que as pessoas que estão olhando para mim conseguem enxergar as marcas do Evangelho ou pelo contrário? Às vezes eu tenho que até escutar algo que deveria me fazer refletir. Diante das minhas atitudes, diante da minha postura neste mundo, eu posso talvez escutar, mas você não é da igreja, não deveria estar agindo desta forma, não deveria estar fazendo isso. É como um tapa na nossa cara, deveria nos incomodar, doer, porque eu sempre acreditei que a fé não é para ficar apenas nas 4 paredes de uma igreja. O que adianta se eu estou aqui todo domingo? O que adianta eu rezar, eu comungar, se a minha vida não muda? Se eu não me transformo? Se eu continuo ser a mesma pessoa de sempre? O que adianta eu vir à igreja aqui, estar aqui, ouvindo o padre falar, mas lá fora, no meu trabalho, na minha casa, eu não transpiro o Evangelho de Jesus. Eu não deixo marcas do Evangelho. É porque a transformação ainda não aconteceu na minha vida. Aliás, o que é que dá legitimidade ao encontro sincero com o Cristo? O que vai atestar que realmente eu tive o encontro com o Senhor que mudou a minha vida? É quando o nosso viver se transforma. Às vezes eu penso que o encontro com Deus se dá por algo que é emocional. A fé não é algo emocional, sabe, emotivo, não é. A fé não é algo que deve me trazer uma sensação assim, de paz. Eu vou para a igreja porque eu quero sentir paz. Não é isso só. Se eu penso desta forma, a minha fé, ela é rasteira. Não tem profundidade, não tem raiz. É por isso que diante das dificuldades que a vida vai me apresentar, diante das noites escuras, quando a dor bate à minha porta, a tendência é que eu me revolte. Eu posso fazer essas experiências assim rasas. Não é que elas não são importantes. Elas são, mas são rasas. Elas não duram, não permanecem. Em alguns momentos da minha vida, eu posso vir e sentir o coração acalmado por uma música que eu escuto na missa, por uma palavra que o padre falou, parece que falou para mim. Eu posso sentir estas coisas através de um encontro de jovens que eu faço, que eu saio de lá encantado, sabe, apaixonado. É uma coisa sensitiva, que passa pelas emoções, mas não tem profundidade.
o encontro verdadeiro com o Senhor, ele tem como prioridade aquela capacidade que muda a vida. A minha maneira de pensar não é mais a mesma. A minha maneira de falar não é mais a mesma. A maneira como eu estou agindo neste mundo não é mais a mesma coisa. É aquela sensação que as pessoas começam a me reconhecer como alguém que ama o Senhor. Eu vou mudando a minha vida, transformando a minha vida de tal maneira que as coisas de antes, elas já não ocupam mais o primeiro lugar do meu coração. Só que eu precisei passar antes por esse processo de conversão, de mudança. Eu fui me deixando ser modelado pelo Senhor, foi machucando, foi doendo, mas foi me trazendo ao longo do tempo paz. O Evangelho de hoje fala também sobre isso. Jesus está percorrendo as cidades, os povoados, está a caminho de Jerusalém, e alguém do meio do povo pergunta a Jesus. Aliás, este homem deve ter ouvido algumas conversas. Portanto, existiu uma inquietação no seu coração. Ele ficou assustado, talvez, com aquilo que ouviu. É verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não responde nem que sim, nem que não. Ele não fala, de fato, serão poucos aqueles que serão salvos, ou não. São muitos os que serão salvos. Não é a resposta que talvez aquele homem queria ouvir do Senhor. Só que o Senhor dá uma condição para a salvação. E agora aqui é uma condição mesmo. Não é sobre números. É sobre a condição para que tenhamos a salvação. O esforço. Mas não é um esforço apenas. O esforço possível. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Como eu disse para vocês no início, as pessoas nos procuram às vezes diante destas situações difíceis. Vamos colocar, por exemplo, alguém que está vivendo um drama conjugal. Procuram a gente porque talvez querem salvar uma relação, um casamento que está quase fracassando. Impressionante como a gente tem se deparado com divórcios, e isso está naturalizado, e divórcios precoces, inclusive. Às vezes, acabaram de casar e já estão experimentando as dificuldades, os dramas. A lógica deste mundo sempre vai ser o pular fora do barco. A lógica deste mundo é a favor da maré, da correnteza. E o cristão precisa entender que para ele fazer a vontade de Deus, ele tem que ir contra a maré, a correnteza. É contra a mentalidade deste mundo. É chocar-se com a maneira deste mundo pensar. Porque se a gente vai pela lógica deste mundo e da maioria das pessoas, o que se preza é o prazer pessoal, a felicidade que tem que vir por primeiro. É aquele negócio do eu que sou em primeiro lugar. No fundo, eu estou como que aquela síndrome da cereja do bolo. Hoje em dia não mais, né? Mas antigamente os bolos vinham com uma cerejinha bem no centro dele. E é como se essa cereja fosse eu. É a mentalidade deste mundo. Eu sou o centro ali e tudo mais tem que convergir para mim. Eu tenho que viver a vida que eu quero viver, da maneira como eu quero viver. É por isso que a gente se depara com tantos fracassos no casamento. Porque o casamento não é para mim. Não caso para mim. Eu não caso para eu ser feliz. Eu não caso para a minha felicidade. Eu não caso para o meu prazer pessoal. Isso é mundano. Se eu vou por esta lógica, eu só estou interessado mesmo em usar o outro. E a partir do momento que eu não considero este outro como importante na minha vida, eu descarto.
não me serve mais, não me é útil mais. E eu vou me esquecendo dos compromissos que eu fiz. Eu vou me esquecendo que eu um dia fiz o compromisso de doar a vida, de ofertar a vida. O que o Senhor define no Evangelho por amor? Não existe prova maior de amor do que aquele que é capaz de dar a vida. Dar a vida é prova de amor, não é outra coisa. Portanto, a mentalidade deste mundo é esse prazer pessoal. Eu vivo o primeiro drama, a primeira dificuldade, quer saber? Eu não preciso passar por isso. Eu estou jovem ainda, vou seguir a minha vida. Da mesma maneira como foi muito fácil a gente se juntar, é fácil também a gente tomar um rumo, cada um vai para um canto e acabou. Se você chega para conversar com os teus amigos, não é uma regra, mas talvez o conselho que você vai ouvir é justamente esse: vai cuidar da sua vida, vai ser feliz. Mas o que é essa felicidade que este mundo prega tanto? O que é essa felicidade que as pessoas insistem em enaltecer tanto, quando na verdade elas estão vazias? É uma tristeza profunda no coração, é uma incompletude inclusive. Estou vivendo, sei lá, uma situação de adultério, aí eu vou e partilho com os meus amigos, com as minhas amigas. Talvez o conselho que eu escuto é esse: desconta, faz igual. Ele merece, ela merece. É totalmente contrário à lógica do Evangelho. Se uma pessoa me procura, ali como padre, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance para tentar salvar aquela casa, aquela família. Vou fazer o que tiver ao meu alcance. A gente vai querer entender o que está acontecendo. Às vezes são coisas bobas, assim, passageiras. E eu sempre faço uma pergunta, sabe? Como é que está a vida de oração de vocês? Vocês têm ido à igreja? Têm rezado? É impressionante como na maioria das vezes a resposta é não. Está afastado, a gente não tem rezado, não tem buscado Deus. Olha, gente, uma casa sem Deus afunda. É inevitável. Vai afundar um dia. Talvez vão ficar ali por ficar. Mas deixa de haver respeito, deixa de haver diálogo, não existe mais compreensão, amor, nada. Nada, nada. Você está tendo muita briga na tua casa, muita desavença, é porque talvez está faltando uma medida certa de Deus ali. Em algum momento vocês se esqueceram dele como centro. Deixaram de rezar, deixaram de buscá-lo, e aí vai chegar um momento que realmente vai ficar insustentável. Vocês não vão conseguir mais manter. Então ali eu sempre procuro intermediar. Vamos voltar, vamos rezar mais. Vamos ver o que está acontecendo, se abrir ao perdão. Vamos fazer alguma coisa. Às vezes não. A gente percebe que não existe compatibilidade alguma, sabe? A gente percebe que estão só se fazendo mal, se ferindo, e aí é com muita honestidade, assim, eu tenho minha consciência muito clara em relação a isso. Olha, eu acho que nem Deus quer vocês juntos mais. Não existe propósito, não existe razão para vocês estarem juntos de verdade, mas na maioria das vezes é contornável, dá para mudar. E o que eu digo é sempre assim: lute, tente, faça de tudo, vai até as últimas consequências, até aquele momento que você possa sentir: eu não tenho mais força para continuar. E ainda nesse momento você vai perceber que existe o sobrenatural, que te coloca em pé e te faz acreditar que ainda é possível ir. Pode chegar um momento da sua vida que a cruz se tornou tão pesada, que você não tem mais como ir. Você tentou de tudo. É aquilo que o Senhor diz no Evangelho: fazei o esforço possível, tudo que está ao meu alcance, para salvar
para me salvar também, para poder entrar por esta porta estreita. A porta deste mundo, gente, quando eu falo mundo aqui, eu não estou demonizando a criação de Deus. Tem cristão que chega a dar dó como compreende isso, sabe? Assim, é aquela ideia assim de que tudo é errado, tudo é pecado, nada pode, entende? Assim, não é isso que eu estou falando. O mundo não é este. A gente sabe as coisas que nos afastam de Deus. A porta deste mundo é larga, ela é grande mesmo. Este caminho, que é o caminho contrário a Deus, é muito acessível, é muito fácil, prazeroso inclusive, causa uma felicidade. Por que tantas vezes a gente se encanta com aquilo que vai embora, é passageiro? Mas no fundo existe um grande vazio dentro do nosso coração, uma incompletude. Nós queremos viver uma vida de ilusão, uma vida de aparência. Nós queremos mostrar para todo mundo que estamos muito que bem, quando no fundo carregamos uma dor, quando no fundo sabemos que tem algo que está faltando. É o caminho estreito que eu preciso seguir. Quando eu decido trilhar este caminho estreito, muitas coisas vão acontecer para me tirar dele. O outro é melhor, dá mais prazer, dá mais felicidade. Aquela porta é melhor do que esta. E eu vou percebendo que muitas vezes eu me engano. Eu vou me desviando do Senhor. É como Pedro, que tem aquela bonita experiência de dar uns 3 passinhos assim, sobre as águas até começar a afundar. O que o Evangelho nos diz? Que Pedro começa a afundar quando o seu olhar desviou do Senhor. Enquanto que o seu olhar estava fixo no olhar de Jesus, ele conseguiu ter a experiência sobrenatural de andar por sobre as águas. Mas quando o seu olhar se desviou, quando por um momento ele escolheu os caminhos largos, as portas largas, ele começou a afundar. É assim a nossa vida também. Quando a gente vai pelo fácil, quando não existe o esforço sobrenatural, todo o esforço possível, eu começo a afundar também. O meu olhar se desviou do Senhor. Eu deixei de lutar por aquilo que realmente importa. Eu deixei de dar a vida, de ofertar a minha vida. Eu fui me esquecendo dos compromissos e dos propósitos que um dia eu fiz. Quando eu penso desta maneira, até a vida adquire um sentido novo. Quando eu penso que fazer a vontade de Deus, às vezes vai me custar muito, muito mesmo, só que vai trazer os frutos de paz, de alegria, eu vou percebendo também que vale a pena. Olha, o Evangelho continua a nos falar umas coisas muito bonitas. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, aqueles que estão do lado de fora começarão a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não os conheço, não sei de onde sois, mas nós comemos contigo, nós bebemos contigo, nós te ouvimos nas nossas praças, ouvimos aquilo que você estava a nos falar. Eu não sei de onde sois. Eu estou na missa todo domingo, Senhor. Eu rezo. Eu estou acordando até de madrugada para rezar o rosário. Não sei de onde sois. Se o coração não mudar, se a minha vida não se transformar, nada adianta.
Eu estava lá todo domingo. Eu ouvi o padre falar por 20, 30 minutos todo domingo. Eu fiz novena. Eu não sei de onde sois, porque na verdade eu continuo a mesma pessoa. Eu estou escolhendo as portas largas, os caminhos largos. Eu ainda não me convenci que era necessário eu começar a fazer as renúncias da minha vida. Essas palavras são duras. O Senhor não nos conhece. Mas eu queria tanto, Senhor. Eu estava lá. Na minha cabeça eu estava fazendo aquilo que era certo. Só que o meu coração ainda era como uma pedra. Não se transformou. Assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Talvez alguns que não estão aqui, todo domingo, passarão à nossa frente, porque talvez compreenderam que necessitavam fazer renúncias, precisavam e entenderam que para fazer a vontade de Deus, muitas vezes, se vai ser necessário o sacrifício, abdicar de muitas coisas. Eu acho que o que a gente poderia pensar, meditando estas leituras, as coisas que ainda me prendem demais, as coisas que eu tenho que deixar para trás. Será que eu não tenho sido uma pessoa tão egoísta, voltado para si, pensado tanto em mim, tenho justificado as minhas faltas, ao contrário, quando eu deveria assumi-las? Impressionante, hoje, a gente faz de tudo para querer omitir a nossa responsabilidade. Se utilizamos até daquilo que os pagãos fazem, porque os cristãos não pensam assim. Ah, eu sou assim porque eu sou do signo tal, porque o meu ascendente é esse. Sou mentiroso, me aceite assim. Você já me conheceu assim, tem que me aceitar assim também. Sou bravo, tem que me aceitar assim, do jeito que eu sou, senão pode ir embora. Quando na verdade seria tão mais bonito eu tentar mudar esta vida, tentar consertar esta vida. Seria tão mais nobre eu querer viver de acordo com o Evangelho, é deixar Deus futucar as minhas feridas. Senhor, mostra o que eu preciso mudar. Mostra aquilo que eu tenho que deixar para trás. Se eu estou vivendo no caminho largo, espaçoso, me traz para o caminho estreito. Eu preciso e quero entrar pela porta que é estreita. Se eu precisar renunciar, eu vou renunciar. Se eu precisar deixar coisas ou pessoas para trás, eu vou deixar. Eu quero fazer todo o esforço possível para entrar naquela porta que é estreita. Se eu não estou fazendo, se eu estou vivendo de qualquer forma e de qualquer jeito, se eu tenho conduzido minha casa, minha família, meu casamento de qualquer jeito, pensado em mim em primeiro lugar, feito coisas que desagradam a Deus, ainda há tempo de eu voltar para este caminho estreito. Me dedicar e fazer esse esforço possível para que o Senhor me conte no número daqueles que serão salvos. Vamos pensar sobre isso. As coisas que estão nos impedindo de passar pela porta que é estreita. Temos a oportunidade de fazer ainda todo o esforço possível para alcançar esta graça de Deus.